Brasil tem muitas faces. O Brasil tem uma infinidade de rostos. Mas a cara desse país, ainda em construção, é uma só. O Brasil tem cara jovem. Quase 500 anos é pouca idade na formação de um país, principalmente quando ele é fruto de influências tão diferentes quanto o Brasil. Ao longo de 5 séculos, europeus, africanos e até mesmo asiáticos foram deixando suas marcas por aqui. E nós, que no princípio éramos somente índios, fomos misturando tudo, a ponto de não reconhecermos mais a origem de tantos traços, nem o peso de cada um na definição da nossa cara. O Brasil de tantas caras tem na alma a marca da miscigenação. Uma história que começou no encontro do português com o índio em 1500 e que se firmou com a chegada do negro, braço escravo para trabalhar na lavoura. Se esmagou, se destruiu. Quantidade de gente, humanidades inteiras. Milhões de índios, eram 6 milhões, agora são 300 mil. Negros importados da África, para cá talvez 12 milhões. Se você conta os que morreram lá na caçada de africanos, na travessia, aqui ao chegar de tristeza. Europeus, quando o europeu virou um gado humano exportaram milhões. Só o Brasil absorveu e consumiu 8 milhões. Então é uma máquina, um moinho de gastar gente, mas de fazer gente. Desse moinho de gastar, de desgastar gente, surgiu um povo em formação, mas já claro no que virá a ser. Um povo moreno, um povo mestiçado. Uns poucos europeus se multiplicaram prodigiosamente sobre milhares, eu calculo 200 mil, milhares de mulheres indígenas. Então, a mulher indígena é o ventre em que se faz o brasileiro. Como é que se dá isso? Essa mulher, emprenhada por um branco, e que pare um filho que não se identifica com ela, porque era o povo oprimido, mas fala a língua dela, que quer se identificar com o pai, mas o pai considera uma coisa impura, um fruto da terra. Esse, que não é nem indígena nem europeu, é que começa a ser outra coisa e na procura de sua identidade vem a ser o brasileiro. O que o paulista chama mameluco é isso. A outra vertente brasileira é a vertente negra, é a vertente da escravidão. Ela se implanta principalmente no Nordeste, do Massapê, do Nordeste, da cana-de-açúcar, e também em Minas Gerais, para a descoberta de ouro. Então, aí, o negro é colocado em quantidades enormes, aos milhões. Mas esse menino que nascia de uma negra, prenhada por um europeu, por um branco, o mulato, quem era? Ele também era ninguém. Há duas ninguémidades, dois ninguéms que formam o brasileiro. Um ninguém é aquele filho da Índia, é o mameluco. Outro ninguém é o mulato. O mulato não era africano e não era reconhecido pelo europeu como igual. Leva uma marca racial que é sua cor, que são suas características. Ele também é ninguém. Esse ninguém, à procura de si mesmo, é que venceu o brasileiro. E os dois, fundindo depois, formam o brasileiro comum de hoje, esse brasileiro moreno, esse povo que nós nos orgulhamos tanto de ser, que é melhor. É melhor que qualquer outro povo do mundo, porque é feito com mais humanidades. Mistura mais gente. Essa máquina de fazer gente era voltada para o trabalho. Sob o domínio português, negros e índios, mulatos e mamelucos povoaram o país. Era a mão de obra escrava, base da economia brasileira até o século XIX. A cana-de-açúcar foi a responsável pela ocupação do litoral brasileiro desde o Rio de Janeiro até o Maranhão. Salvador, a primeira capital brasileira. Olinda e Recife giravam em torno de grandes entrepostos comerciais, por onde saía o açúcar e entrava o negro africano. Enquanto isso, no interior do Nordeste, se desenvolvia a criação de gado para alimentar a população que vivia em função da cana-de-açúcar. No final de 1600, a cana deixa de ser um bom negócio e os bandeirantes, paulistas que caçavam índios para o trabalho escravo, começam a procurar ouro no interior. Até que descobrem as Minas Gerais, com suas jazidas de ouro e pedras preciosas.
O autor destas obras, o Aleijadinho, considerado o maior escultor brasileiro, era filho de português escrava negra. Quer dizer, o ciclo do ouro gerou no Sudeste o mesmo tipo moreno que anteriormente tinha povoado as terras dos senhores de engenho. Com a riqueza gerada pelo ouro e pelas pedras preciosas, a capital se transfere para o Rio de Janeiro em 1763. São Paulo sai do isolamento em que vivia, e no sul começa a criação de gado para atender às necessidades do novo polo econômico. No final do século XVIII, o café toma o lugar do ouro como principal fonte de riqueza do país. A produção se concentra em grandes fazendas, principalmente no eixo Rio-São Paulo. A formação econômica, ou seja, a forma como se desenvolveram as atividades econômicas no país, teve um papel fundamental na determinação, por exemplo, da sua geografia, porque foi o interesse econômico que levou as fronteiras do Brasil para o oeste, pelo interesse que tinham os bandeirantes e outras pessoas que procuraram aí recursos econômicos nessas regiões. Ela teve um papel muito importante também na demografia, porque foi o que trouxe os migrantes, a ocupação brasileira no sentido populacional. O Brasil ocupa praticamente a metade de toda a América do Sul. São 8,5 milhões de quilômetros quadrados, divididos em 5 regiões. O seu relevo é formado por 3 grandes planícies e por 5 planaltos. É um país de clima tropical, marcado pelo Equador e pelo Trópico de Capricórnio. A vegetação brasileira é riquíssima. Florestas, matas, mangues, cerrado e tesouros ecológicos como a floresta amazônica, banhada pelo rio Amazonas e seus afluentes. E o Pantanal, cortado pela bacia do rio Paraguai. No outro extremo, a vegetação ressecada da Caatinga ganha as cores da abundância quando recebe as águas da bacia do São Francisco. Por causa de suas dimensões continentais, o Brasil ainda não foi totalmente ocupado, quase 500 anos depois da chegada dos primeiros colonizadores. Essa coisa continua até hoje, porque esse pessoal desenhou esse mapa, mas por vários séculos também muita coisa ficou sem ocupação. Sabe? Você pega esse eixo, por exemplo, aí que vai de São Paulo até Rondônia, só mais recentemente foi ocupado com a expansão aí da agroindústria. A soja aí teve um papel muito importante. Enquanto o café foi importante para São Paulo no século passado, na região de Rondônia, e essa penetração da soja teve uma importância muito grande. Isso é uma coisa recente, é coisa de 2 décadas para cá. Hoje, o brasileiro deste país em construção tem a alma ainda mais miscigenada. É que no final do século passado, começaram a chegar levas de imigrantes, gente de várias partes do mundo, que acrescentou novos sotaques ao povo da terra. Eles chegaram aqui, o país já estava feito, entraram no fim do século passado. Todo esse paizão que a gente tem que defender já estava feito. O povo já estava fundido e feito. Eles não puderam marcar o povo profundamente, como ocorreu na Argentina. Na Argentina havia 1 milhão de pessoas, 800 mil pessoas talvez. Sobre 800 mil pessoas, derramaram-se 4 milhões de gringos. Mas aqui, quando os europeus chegaram, havia 14 milhões de pessoas. Então eles não predominaram. O brasileiro é um povo que se constrói a si mesmo. E se constrói a si mesmo fundindo as suas matrizes. Os primeiros a chegar foram os italianos, que substituíram os escravos nas fazendas de café no final do século passado. No sul, os alemães vieram para colonizar, construíram cidades, abriram negócios e, ao lado dos italianos, trabalharam a terra em pequenas propriedades familiares. A partir de 1900, novos imigrantes não pararam mais de chegar. Um mundo de gente, europeus, árabes, asiáticos, que vieram para fazer a América. Trabalhar duro,
prosperar. Esses imigrantes eram trabalhadores qualificados que vinham de economias mais desenvolvidas. Especializados, eles foram fundamentais na mudança da cara do Brasil, de país agrário para uma nação industrializada. Especialistas internacionais apontam que essa miscigenação de culturas aqui no Brasil, onde você entra com o português, o espanhol, mas também com o italiano, o japonês, o alemão e vários outros grupos, isso aí tem um papel muito importante na determinação dessa capacidade empresarial e criativa aqui no Brasil, que é apontada como uma coisa extra que o Brasil tem, uma capacidade extra, um potencial maior que o Brasil tem, comparando aí com seus vizinhos. Em 1960, a determinação, a vontade de superar desafios, levam a capital para o centro do país. Em apenas 41 semanas, 30 mil trabalhadores erguem Brasília, um símbolo de modernidade encravado em pleno Cerrado. Com 146 milhões de habitantes, o Brasil é hoje a 10ª economia do mundo. O país é o 7º produtor de aço do mundo e o 6º mercado mundial de microcomputadores. E produz cerca de 70 milhões de toneladas de grãos e 1.300.000 veículos por ano. Para alavancar seu desenvolvimento, o país conta com grandes reservas de mais de 100 tipos de minérios, energia abundante e uma infraestrutura de serviços básicos totalmente implantada. A cara do Brasil mudou muito nas últimas décadas. Já são visíveis os traços de modernidade, não só na economia. O que nós chamamos de povo brasileiro, do ponto de vista da participação política, foi sempre uma camada pequena nas grandes cidades. A maior parte do povo brasileiro vivia em municípios muito pequenos ou na zona rural, não tinha acesso a comunicações, não votava e, consequentemente, não participava. Nas últimas 2 ou 3 décadas é que isto mudou totalmente. Há 30 anos atrás, nós tivemos uma eleição e foi eleito, com um pouco menos de 6 milhões de votos, presidente da República, Jânio Quadros. Quem foram os candidatos naquela época? Será que naquela época um operário conseguiria ser candidato à presidência da República? Nem passava pela cabeça de ninguém. A última eleição presidencial brasileira, que elegeu o ex-presidente Fernando Collor de Mello, teve 80 milhões de votantes contra 20 milhões de 30 anos atrás. É um país enorme, gigantesco, com uma sociedade extremamente pujante, extremamente complexa. Cada vez se discute mais a necessidade de se melhorar a qualidade de vida da população. E a sociedade dá mostras de querer maior participação na vida política do país. O sentimento de cidadania tem sido reforçado nos últimos anos. Eu acho que isso é consequência da volta à democracia, é consequência do convívio urbano, é consequência da própria crise econômica, que faz as pessoas mais exigentes, que cobrem mais, que policiem mais os governantes e as autoridades de modo geral. Enfim, é diante dos problemas, e é quando existe a possibilidade concreta da participação, que o cidadão, de fato, aparece como uma figura histórica. Antes nós tínhamos povo, pessoas, mas não tínhamos cidadãos no sentido moderno, que é aquele que exige os seus direitos. Há uma pressão para que isso se realize e as condições materiais estão aí. Não é simples, mas é extremamente possível. Então é fatal. O Brasil caminha, queiram ou não queiram, fatalmente para a cidadania. O Brasil pode perfeitamente se transformar numa nação moderna, sem mudar sua maneira de ser. O brasileiro vai continuar sendo expansivo e cismado, trabalhador e brincalhão, sensual e religioso, tudo ao mesmo tempo.
acho o brasileiro super sensual. Pelo menos no meu trabalho, eu tenho uma tendência de expressar isso através de um corpo receptivo ao outro corpo, né? Eu acho que o brasileiro, ele sente e dialoga muito mais com o corpo do que com a própria cabeça. Quer dizer, está muito mais desenvolvida a linguagem corporal do que a linguagem intelectual ou cerebral. Quando eu fiz Malu Mulher, uma das coisas que mais me impressionou foi que o programa fez muito sucesso na Dinamarca e na Holanda, que são países que a gente, estereotipadamente ou preconceituosamente, taxa de países de gente fria. E quando eu estive lá, foi uma história linda, porque o que eles diziam que mais impressionava eles é a maneira como os atores, os personagens, né, se tocavam nos episódios. Então, ninguém passava por ninguém sem tocar, sem pegar, que mãe e filha se pegavam, filho com pai, entendeu? Que havia um toque generalizado nas relações e que era uma coisa que impressionava a eles muito. Além do que a linguagem corporal do meu personagem, que era uma coisa que tudo era dito, sabe, com o ombro, com a cabeça, com a sobrancelha, com a boca, e que eles ficavam muito impressionados, porque tinha uma coisa mais equilibrada de expressar facialmente as emoções. Não que eles sejam desprovidos de emoções, mas eles têm mais dificuldade de que essas emoções aflorem e apareçam, né? Essa coisa brasileira de sobrancelha, de boca, a cara, está sempre acompanhando a emoção, o sentimento. É exatamente nisso que reside a riqueza da alma brasileira. Como querer mudar, por exemplo, nossa profunda religiosidade, que é também miscigenada, mas nem por isso menos santa. Isso vem de uma resistência da matriz indígena e da matriz negra. O índio, quando sai para caçar, ele não esquece de levar arco e flecha. Ele não esquece de tomar toda a providência possível para ir caçar. Mas ele pede ao xamã, ele pede ao pajé, para prever se vai acontecer alguma coisa. Mais aí, o negro é o povo mais espiritual do mundo. Então, esse povo que era proibido de falar sua língua, de ser ele mesmo, de comer o que comia na África, esse povo só pode guardar a sua identidade rezando, cantando, mantendo no fundo do peito sua religiosidade. A religião foi capaz de acolher toda a sociedade e dar àquela sociedade de gente que começava a ter sua própria identidade, dar expressão a ela em festas religiosas. Isso se mantém, e a igreja, o calendário da igreja passou a ser o calendário do brasileiro, o calendário de festa. É claro que samba está ligado e carnaval estão ligados à festa religiosa. E o mais bonito de tudo isso é o não sectarismo, que o brasileiro come tudo. Ele continua fazendo parte de uma confraria, se ele pode, que vai garantir a ele que quando ele morrer, vão fazer uma procissãozinha, vão acompanhar ele, vai garantir a ele uma certa dignidade de casar a filha dele, se ele está com prosperidade para fazer isso. Mas ele faz isso, mas vai também o seu candomblé, vai também a sua ubanda, vai também a sua mesa espírita. E às vezes até vai também aos cultos protestantes. A cara do Brasil não está no rosto. Ela está na alma de seu povo. No nosso modo de ser. Um jeito todo especial, único, moldado a partir de múltiplas fusões. A cara do Brasil hoje é como uma pessoa num congestionamento de trânsito, tenso, rancoroso, mas sabendo que daqui a pouco as coisas vão clarear e que a vida pode fluir normalmente. A cara do Brasil de hoje é de um time de futebol que sabe jogar, tem condições de vencer, de disputar, mas o jogo não sai porque está faltando o juiz, está faltando a bola. Moreno no corpo e moreno na alma. Isso é o brasileiro. E dizer que é indolente, que é preguiçoso, porque descende do índio, que só pesca o que vai comer no dia seguinte, isso é uma loucura, porque senão nós não teríamos um país com o PIB que a gente tem, entendeu? Com as riquezas que a gente tem. E é só você andar por aí e ver o que está construído. E não está construído por uma cambada de indolentes. E sim por pessoas que sabem o que querem e como conseguir o que querem.
que mais se aproxima de como eu vejo o Brasil é a cara de uma criança esperançosa e com razões para ser esperançosa. Uma criança que sabe que além das cortinas tem alguma coisa a mais, que ela não sabe exatamente o que é, mas que ela deseja. É a cidadania. Brasil em números. Capital Brasília. Área 8.511.965 km². População 146 milhões de habitantes.